Pregador é para pregar roupa no varal e não para fechar saquinho de alimento. Isso aqui, ó, pregador, é proibido. Proibido. Colocar pregador num saquinho, num biscoito, numa coisa que você abriu. Não faça isso. Sempre coloque dentro de potes, ok? 5 passos fundamentais para você organizar a sua despensa ou seu armário de alimentos. Eu adoro falar sobre organização de despensas, sabe por quê? É um dos lugares que, se a gente não tiver com tudo organizado, é onde a gente mais vê o seu dinheiro indo pelo ralo. Organizar a sua despensa ou seu armário de alimentos, onde você guarda tudo que vem lá do supermercado, né, e que não vai para a geladeira, tá? Seja ele um armário de 4, 5, 10 prateleiras ou mesmo um armáriozinho bem pequenininho, tanto faz. A gente sempre vai seguir a mesma ordem de organização que você vai ver aqui, que eu vou te falar, tá? E você vai ver que é bem fácil da gente organizar, deixar tudo à vista, porque quando a gente tem tudo organizado na área de alimentos, a gente evita comprar coisas duplicadas, ir ao supermercado sem saber de fato o que está faltando em casa ou o que você já tem. A gente foca em preparar alimentos na nossa casa com tudo que a gente tem e que de repente está próximo do vencimento, ou o que a gente tem que de repente ficou muito estocado, que a gente acabou comprando um pouco mais, porque de repente estava naquela promoção, mas quando você vê seu armário tá abarrotado, sei lá, de molho de tomate. Gente, vamos utilizar então o molho de tomate, mas né, na preparação dos alimentos. Quando você tem tudo organizado, você consegue ver com clareza tudo que tem e tudo que não tem. E isso facilita demais o seu dia a dia e ainda te traz muita economia. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês é dar um overall, ou seja, eu vou passar de cima até embaixo desse armário para vocês verem como está a organização. E eu vou começar a fazer os 5 passos com vocês, tá bom? Então pega papel e caneta e começa a anotar. Então a primeira coisa que você vai fazer sempre ao organizar a sua despensa é separar o que é estoque, né? Tudo que tá fechado, tá? Do que tá aberto, né? Tudo que você costuma manter aberto, tá? Que você precisa manter aberto. Até para você ter uma ideia de quantos potes você precisa para manter essas coisas abertas aqui dentro do teu armário. Você vai ver na segunda prateleira aqui que eu foquei em deixar tudo que está aberto. Esses potes aqui são da linha Trava Mais da Plazútil, ok? Eles são maravilhosos porque a tampa deles tem uma super vedação. Ó, com uma mão eu nem sei se eu vou conseguir tirar. Ó a força. Ó a força, gente. Eu tenho a força. Ó, você viu o barulho que fez? Isso é a vedação maravilhosa que tem a tampa do pote Trava Mais, tá? Esse pote tem diversas cores, né? Você vê que as minhas tampinhas aqui, elas são azuladas assim, mas tem diversas cores para você combinar aí com a sua cozinha. Essa tampa não deixa entrar ar dentro do pote. Então, com isso, você tem 2 coisas muito boas, tá? Uma, você mantém o alimento fresquinho por mais tempo aqui dentro, tá? Como é o caso, por exemplo, de uma granola, né? Que você vai abrir, talvez você demore um tempo até consumir. Coisas que você talvez demore um pouquinho mais de tempo para consumir. Uma farinha, né? Uma maisena. E uma outra coisa legal é que muitas vezes a gente vê dar bichinho, né? Nessas coisas assim, nesses grãos. Arroz, feijão, principalmente nos que a gente usa menos, tá? Então, por exemplo, um arroz integral aqui, que aqui na minha casa a gente usa pouco. Se eu deixar aqui durante muito tempo, pode ser que dê um bichinho aqui dentro. Se der o bichinho aqui dentro desse pote, ele é super vedado. Então, assim, você vai ver como ele é transparente. Você vai ver que deu o bichinho, vai conseguir jogar tudo que tá aqui dentro fora, lavar o seu pote e reutilizar. Mas o mais importante, esse bichinho que se criou aqui dentro não vai empestear a sua despensa. Ele vai ficar aqui dentro. Dica importante, ao abrir o seu alimento e colocar dentro de um pote, tá? Embaixo desse pote, você vai colocar a validade. Pega a validade que tá na caixinha ou no saquinho, escreve numa etiqueta simples e coloca aqui embaixo. Segundo passo, categorizar as coisas. Você viu que aqui a gente criou categorias? Ó? Você vê, aqui tem, tipo, pipoca, biscoito, tudo que é snack, né? Tá tudo junto, como se fosse mesmo as prateleiras do supermercado,
tá? Então aqui são snacks, aqui são as coisas que estão abertas, aqui embaixo você já vê outras categorias, né? Coisas que a gente utiliza na preparação de alimentos. E aí a gente consegue também criar subcategorias, tá? Aqui são só enlatados e aqui só os cremes, né? Creme de leite, leite condensado. Aqui tem molhos de tomate, ketchup, mostarda, maionese, palmito, tudo para preparação de um alimento, queijo ralado. E aqui, óleos e azeites. Então você vê que a gente tem 3 categorias diferentes, tá? Sempre com caixinhas diferentes. E deixa eu te mostrar uma coisa bem bacana dessas caixas aqui. Aqui é lógico que eu tô utilizando a linha em caixa da Plazútil, tá? E você vai verificar que eu utilizei tamanhos diferentes. Por quê? Por quê, Priscila? Conta pra mim. Essa prateleira mais em cima, tá? Eu aproveitei para colocar todas as coisas que as crianças não podem mexer. Ou seja, aqui a gente tem pipoca, tem bolacha, tem biscoito, né? Tem salgadinhos, tá? Tanto os que estão fechados, né? Dentro de uma caixinha, quanto os que estão abertos, que estão dentro de um pote hermético. Vamos ver então aqui, ó, mais embaixo, nessa prateleira de baixo. Eu coloquei aqui, né, enlatados, aqui tem cremes e molhos, né, molho de tomate, condimentos, tá, mostarda, ketchup, maionese, né, e aqui no cantinho os óleos, tá, azeite e óleo de fritura. Já na prateleira de baixo nós temos os estoques, aqui de arroz, feijão, farinha, café, açúcar, macarrão, tudo que tá estocado tá dentro dessas caixas e essas batatinhas aqui, que eu não quis colocar dentro das caixas para não amassar, deixei elas em pezinhas aqui nesse espaço que sobrou entre uma caixa e outra. Já na última prateleira, em geral a gente coloca as coisas mais pesadas, tá? Então a gente aproveita para colocar as bebidas, né? Aqui tem sucos concentrados, todas essas coisas assim de bebidas para mistura, né? E aqui leite, tá? Esses suquinhos assim ó, que são de saquinho, eu utilizei também uma caixa da linha em caixa, né? Que ela é altinha, porém é pequenininha, tá vendo? E coloquei aqui, ó, pra gente poder ter esses suquinhos sem se perder. Uma coisa importante que eu gosto sempre de frisar, né? Nessa hora em que a gente vai organizar, tá? O terceiro passo seria você identificar quais os produtos que você precisa, né? Então, assim, linha em caixa, vou identificar o que eu preciso de caixas mais altas, caixas mais baixas, caixas para serem empilhadas e aproveitar, né, essa altura do armário com diversas categorias, tá? As larguras que eu preciso, né? Ou mesmo os potinhos da linha Trava Mais, identificar quais os tamanhos que eu preciso e quantos eu consigo colocar dentro do meu armário. Feito isso, você vai entender em qual altura seria melhor você colocar cada coisa, tá? Vocês viram que eu coloquei, por exemplo, as bebidas lá embaixo. Por quê? Geralmente as coisas mais pesadas eu indico sempre colocar na última prateleira, essa lá de baixo, tá? Porque são coisas pesadas e a gente evita de deixar em cima, porque se você for tirar alguma coisa de cima e são líquidos, coisas pesadas, e acabar escorregando da sua mão, isso vai cair. Se cair no seu pé vai machucar, né? E ainda vai cair e fazer um estrago muito maior. Geralmente cai, explode, suja tudo, né? Faz uma meleca danada na despensa, na cozinha, entendeu? Então, a melhor coisa é você já deixar baixinho, porque como são pesados, vai que você, na hora de tirar, deixa escapulir, você tá pertinho do chão. Idealmente, coloque as coisas pesadas lá embaixo, como bebidas, tá? E aqui em cima, tá? Bem no alto do armário, eu deixei as coisas assim que as crianças não podem mexer, né? Que eu não quero que elas fiquem olhando o tempo todo. Então, eu poderia ter colocado mais embaixo aqui, mas elas poderiam abrir os armários e iam ter acesso a isso o tempo todo. E eu não quero que elas tenham, então eu coloquei na última prateleira. O que é ótimo também, porque a gente também não fica olhando o tempo todo, né? Aqui, perto das minhas mãos, idealmente eu deixo tudo que eu vou utilizar como preparação de comida, tá? Coisas que eu uso mais no meu dia a dia. O que eu uso mais no meu dia a dia? Os alimentos que estão abertos, né? Então, na altura das minhas mãos, de preferência, eu coloco os alimentos que estão abertos, tá? Vamos lá. Aqui eu quis utilizar melhor a altura desse armário, já que ele tem essa altura aqui e tudo que eu ia organizar era baixinho. Então, eu pude empilhar as caixas. Olha só, embaixo eu tenho uma caixa com os enlatados e em cima uma caixa igualzinha com os molhos.
tá? Como as caixas ela tem um encaixe perfeito, eu não tenho problema delas ficarem sambando, delas não se encontrarem, não. Aqui eu já utilizei uma caixa mais larga. Por quê? Porque eu quis criar uma categoria que tivesse tudo isso junto numa mesma caixa. Então, eu utilizei uma caixa um pouco mais larga. Já aqui no cantinho, eu utilizei uma caixa estreita, porque eu não tenho tanta coisa assim, né? Tem 2 azeites, 2 óleos, tá? Mas elas são mais altas. Tá vendo? Ó, essa daqui é mais baixinha, essa daqui é mais alta. Por quê? Aqui eu tenho vidro, tá? E aqui, muito provavelmente, eu vou fazer isso aqui, ó, pra pegar. Tá vendo que quando eu faço isso aqui, essas coisas podem tombar? Como eu tenho vidro, para evitar que isso quebre, que isso fique tombando, que isso caia, eu coloco uma caixa mais alta. Agora, a prateleira de baixo, né? Nós temos aqui os estoques, tá? Coloquei caixas que cabem, né, os saquinhos de arroz, de feijão deitadinhos assim, né? Já na de baixo, aquela última caixinha, né, eu coloquei uma caixinha alta, que é justamente para manter esses saquinhos aqui dentro, eles não caírem, não tombarem, tá? Não ter problema de perder esses saquinhos que são tão pequenininhos. E aqui no alto, que eu acabei não falando dessas caixas aqui, também coloquei caixas altas. Por quê? Porque eu queria colocar os biscoitos, ó, na vertical, para aproveitar melhor a altura desse armário, para poder pegar e ter todos os biscoitinhos em pezinhos aqui dentro, olha só. Que legal, tá vendo? Aí eles não ficam tombando, não caem, eu vejo tudo e consigo armazenar mais coisas dentro de uma mesma caixa. Feito isso, o último passo é eu começar a etiquetar, tá bom? A ideia é que você faça etiquetas. Essa aqui é aquela que eu faço na rotuladora, fica linda, você pode colocar ela um pouquinho maior se quiser, né? Se a galera tiver problema de visão aí na sua casa, né? Pode colocar também outro tipo de etiqueta, tá? O que for melhor para você. Mas o importante é você identificar de forma que você e a sua família, ou quem mexe na despensa, saiba identificar. Então, aqui a gente chama isso aqui mesmo de enlatados, tá? Mas se você quisesse criar uma categoria só de milho e ervilha, digamos que você tenha muito milho e ervilha, é só milho e ervilha, você pode botar aqui, milho e ervilha. E a etiqueta, ela vai te permitir saber o que tem aqui. Quando não tiver nada, ela vai te permitir olhar e falar assim, caramba, não tem um enlatado. Então eu tô precisando de todos os enlatados que a gente usa aqui em casa. Ervilha, milho, atum, tudo que a gente usa tá faltando, porque a caixa tá vazia. E aí, como é que anda a despensa da sua casa, hein? Coloca aqui nos comentários se você já tem a despensa organizada ou se você nunca tinha pensado nisso. E vai ser o dia e a hora de você começar a pensar, né, minha amiga? Bora colocar essa imaginação para funcionar. Bora colocar, ó, arregaçar as mangas e colocar mãos à obra para que tudo fique organizado, independente do tamanho que você tem de armário, independente do espaço que você tem disponível. É hora de organizar e deixar tudo categorizado, tudo identificado, tudo dentro de caixinhas para você manter as categorias e todo mundo saber para onde voltar com as coisas. Você vai ver que isso vai facilitar muito o seu dia a dia na cozinha ou de quem utiliza a sua cozinha e o seu dia a dia na hora de ir ao supermercado. E isso vai gerar muita economia na sua casa. Eu espero que sejam dias mais organizados na sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.